Bem, então, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de linguagem. Como eu estava dizendo, eu vou somente dar uma passagem pelo nosso conteúdo, que a gente ainda vai criar alguma... Vamos ver como a gente vai desenvolver esse conteúdo, né? Pelo menos eu começo hoje falando a respeito da cultura de massa. Depois a gente vai conversar um pouco nas outras aulas a respeito do que seria sensação e emoção. Eu acho que as máscaras sociais, elas já vão ser discutidas na questão da cultura de massa, né, que é uma questão que a gente sempre vê, que a gente acaba sendo enquadrado dentro de diversos segmentos, né, que muitas vezes não é a nossa identidade, mas a gente acaba sendo enquadrado em identidades que na verdade realmente nem nossa é muitas vezes. E um pouco disso que a gente vai ver a cultura de massa como forma esses segmentos em razão de um consumo, na verdade. Mas então a gente vai falar da cultura de massa, sensação e emoção, a gente vai deixar para depois, máscaras sociais, a gente vai abordar também na aula de hoje, a diferença entre máscara e careta, e corpo ideal e corpo real. Esse é o conteúdo abrangente que a gente vai ter, né? Todo o conteúdo do terceiro bimestre. Mas bem, eu começo a nossa aula falando sobre a cultura de massa. Eu estou tentando aqui, eu estou meio atrapalhado aqui, mas está funcionando bem. Falando sobre a cultura de massa, e o objetivo é desenvolver a criatividade, o espírito crítico, né? A capacidade de análise, e além disso, a gente entender realmente a cultura de massa e as artes no início do século XX, ok? Então eu começo a apresentação, a gente fala de cultura de massa, mas antes de falar da cultura de massa, a gente vai ter o que é conhecido, né, como uma cultura superior ou uma cultura erudita, né? E quando a gente está falando de uma cultura erudita, e quando a gente fala de uma cultura superior, dificilmente a gente vai levantar questões a respeito, por exemplo, dessa obra do Michelangelo, que está lá no Vaticano, na Capela Sistina, né, em Roma. Dificilmente a gente vai levantar questões a respeito de que essa obra seria ou não uma obra de arte. Diferente a gente vai começar a ver quando surge o século XX, a gente tem o século XX, que começam a surgir trabalhos que realmente vão discutir a própria cultura de massa. E que seria a cultura de massa, né? A cultura de massa é aquela exatamente produzida a milhares e pensada realmente para venda milhares e milhões. Ela sempre tem essa questão que ela não é uma cultura produzida pelo povo, né? Como a gente teria arte popular, tipo de cultura que é produzida pelo povo, a cultura de massa é uma forma de cultura pensada para o consumo. Então ela sempre está voltada para efeitos que sejam mais fáceis e de fácil assimilação para que essa obra seja de algum modo consumida, certo? E isso vai surgir somente no século XIX, quando a gente está falando de 1800, quando vão aparecer novas formas de recepção da arte e de imagens. E essa forma de recepção que vai alterar toda a relação com a arte vai ser, primeiramente, os salões de arte. O que acontecia até então? As obras elas estavam restritas a um grupo, né, de pessoas que tinham acesso, por exemplo, a esses palácios, a igrejas, e ela sempre esteve ligada muito a uma questão que é da arquitetura. Ela sempre serviu de alguma maneira para fazer uma decoração da arquitetura, a pintura. E é no século XIX, a partir de 1800, que a gente vai ter uma explosão de tudo, de tecnologia, de questões sociais. Vamos ver uma mudança muito grande na nossa sociedade em relação
a cultura de massa em relação à indústria do entretenimento que surge nesse período, que seria a indústria que vai valorizar as grandes exposições universais, que vai valorizar os salões de arte. É nesse momento também que vai começar a surgir o entretenimento, né, do cinema, mesmo os parques de diversões surgem nesse período. Tudo isso influenciando o que a gente conhece como a cultura de massa, que é essa cultura produzida que tem como um objetivo final, basicamente, o comércio e o consumo dessas imagens e desses bens culturais na nossa sociedade. E o Salão de Arte é esse lugar onde a gente vai ter toda uma exposição, né, quase como um mosaico de artistas que a gente está vendo aqui. Cada um é seu estilo, e isso tudo porque o artista também busca, nesse momento, ele tem uma liberdade de expressar seus próprios desejos nesse momento. Ele não está mais trabalhando para valorizar a imagem de um rei ou a imagem de um papa. É a partir do século XIX que a gente vai ter todo uma surgimento, né, de novos meios de comunicação. A gente tem uma revolução científica e tecnológica que ocorre nesse período, e é preciso consumo de novos produtos, né? Então, a cultura de massa vai estar sempre valorizando a produção e a reprodução em larga escala por causa da criação desses novos meios de produção e comunicação que surgem no século XIX, né? Não somente os meios de comunicação, mas a gente vai ter mais de 80% das descobertas científicas ocorrendo nesses últimos 100 anos. Estou falando de 1901 a 2001, aonde vão surgir todos esses meios de produção que são industriais e que geram sempre uma produção em larga escala. A gente tem as usinas hidra e termoelétricas, a gente tem os motores a combustão, a gente tem indústrias químicas, a gente tem o surgimento do carro, a gente tem o surgimento dos caminhões, dos trens, dos aviões e dos meios de comunicação, que seriam o telégrafo, rádio, gramofone, fotografia e o cinema. Tudo isso vai surgir nesses últimos 100 anos, né? E o que a gente vê é uma grande explosão, né, de novas tecnologias que vão surgir nesse período. E o que é preciso nesse momento? Toda uma indústria de comunicação que vai incentivar o comércio, né, desses novos bens. Então a gente tem nesse momento o surgimento do que seria o que a gente chama hoje de revistas, mas eram primeiramente os seminários que surgem no século XIX, que vão incentivar, né, um novo estilo de vida e, além disso, vão incentivar a compra de novos produtos na nossa sociedade, que surge com a sociedade industrial. Tudo isso a gente tem como grande influência, na verdade, esses meios de comunicação de massa que surgem já lá no final do século XIX. Aqui a gente está vendo uma primeira revista francesa que, com a tecnologia da fotografia que a gente vê, né, ela possibilita uma relação muito mais próxima do consumidor com aquilo que uma empresa quer vender, por exemplo. Então aqui a gente tem desse lado direito das imagens toda uma propaganda, né, de produtos, de chocolate, de bebidas, que surgem agora nessas revistas, gerando o quê? Um consumo também desses novos produtos. Então a gente tem a fotografia com uma qualidade que aproxima cada vez mais o consumidor dessa imagem que ele vê na revista e também as propagandas que começam a surgir com muita força em todas as revistas desse período. E além do que a gente vai ter um grande número de revistas que surgem fazendo propaganda desses produtos que agora são produzidos em grande número e precisam ser vendidos pelo meio de comunicação de massa que vai sempre incentivar, né, o consumo. Mas bem,
além dessa comunicação, né, a gente vai ter uns artistas nesse período que começam realmente a trabalhar em parceria, né, pensando no design, né, de embalagens para esses produtos também. E um caso, um grande artista que fez esse tipo de produção, muito ligada à cultura de massa, né, é o Alphonse Mucha, que é esse artista que faz todo um estilo, né, que estava na época, que é esse estilo nouveau, e transforma um estilo que era um estilo artístico em uma propaganda para a venda de cigarro, por exemplo, como a gente vê na imagem ao lado da moça ali. Né? Ela está segurando o cigarro e tem toda essa fluidez da fumaça que se mistura com essas formas orgânicas do cabelo, né? Então a gente tem aqui um artista que já começa essa relação com a indústria, né? Que a gente vai chamar dessa indústria cultural que se forma a partir desse incentivo dos meios de comunicação de massa ao consumo, certo? Então o artista começa realmente a trabalhar, o Mucha é um desses, junto, né, na produção de embalagens e posters que começam a aparecer na cidade de Paris, principalmente, que é o grande centro da nossa sociedade do final do século XIX e início do século XX. Porque foi lá realmente onde acontecem, né, todas essas transformações tecnológicas, lá que a gente tem a chamada, né, cidade das luzes, que é a cidade de Paris, por causa de ser uma das primeiras cidades a implementar um sistema elétrico, né, criando serviço de esgoto, gás encanado, água tratada. A Paris, antes era uma cidade, até o meio do século XIX, a gente está falando de 1800, ela era uma cidade medieval, dessas ruínas, dessas vielas bem pequenininhas assim. E o que acontece em 1850 até 1870 é uma grande reforma urbana da cidade, que vai transformar essa cidade, que era uma cidade medieval, de pequenas ruelas, em uma cidade de grandes avenidas. Então eles querem construir uma cidade moderna e Paris acaba sendo um exemplo da cidade moderna com as grandes avenidas, os bulevares e com isso a cidade se transforma do que seria a velha Paris, dessas pequenas ruelinhas, ela vai se transformar uma Paris das largas avenidas, onde foi construído mais de 300 quilômetros de avenidas na cidade de Paris nesse período. Só para a gente ter uma noção de como alterou todo o fluxo da cidade. O que era antes uma cidade pensada, por exemplo, para o trânsito, né? A gente está falando dessas evoluções. O trânsito de charrete, de um carro com tração animal, a gente vai ter a Paris sendo pensada para os carros, né? Então é uma cidade moderna que é pensado as grandes avenidas para quê? Para o uso desse novo, né, meio de transporte, que é o automóvel, bem como o ônibus e outros motos, tudo que vai surgir nesse período, mesmo as bicicletas também, né? Há uma grande boom de bicicleta nesse período. Mas bem, eu trago aqui essa imagem que mostra um pouco dessas ruínas que existiam em Paris e também já da propaganda no espaço público, né? A gente estava falando de propaganda. Como a propaganda aparece no espaço público já no século XIX, ocupando essas fachadas dessas paredes dessas pequenas vielas que foram destruídas depois, mas já trazendo, né, a imagem para o espaço público e fazendo esse incentivo novamente a esses novos bens que são criados com a Revolução Industrial, certo? Então aqui eu trago essa imagem do Watteau. O Watteau, ele foi um fotógrafo que mostrou todas essas transformações da cidade de Paris. Ele fotografou isso tudo e ele também registra os novos comércios que começam a surgir nesse período. Ele é um fotógrafo que vai mostrar a vida e essa transformação
da velha Paris, né, para a nova Paris. Então ele faz esses registros fotográficos mostrando como a cidade vai se alterando. E aqui ele começa a fazer uns registros de quadros, né? A gente tem do lado a imagem, quadros e livros a partir dessa reprodução, né, possível através dos novos meios de reprodução, a base a motor, o que antes tudo feito à mão, você precisava de um artista que ficasse lá, ou à mão, ou a mesmo com uma máquina que possuía tipo uma tração manual, né? Agora você tem toda a possibilidade de uma máquina ligar um botão, ela vai produzir a milhares qualquer imagem que você queira, qualquer livro que você queira. A gente já tem uma tecnologia no início do século XIX e século XX que se aproxima muito da tecnologia hoje. Hoje a gente tem pelo menos a internet, mas a fotografia, a captação de imagens já era possível, a gente está falando no início do século XX, né? Com uma boa qualidade ainda. Agora a gente vai pensar hoje, a gente já evoluiu muito, né? A questão da imagem hoje é muito importante, mas ela surge no século XX e até hoje a gente carrega, né, essa ideia de perfeição com a fotografia. Mas bem, então eu estava mostrando aqui essa questão da cultura de massa que vai transformar, na verdade, o que começa a surgir aqui é a ideia de reprodução de quadros famosos também nesse período. Há uma ideia de começar a democratizar, né? Democratizar as obras de arte. E um modo de fazer isso é fazendo reproduções de quadro e vendendo ao grande público, né? A gente vê também, eu gosto sempre de trazer umas coisas atualizadas, mas essa relação... Oi! Vamos lá, deixa eu ver que eu saí aqui. É que eu tava gravando, vou ter que parar essa gravação aqui agora, então. Pera aí. Legal, então vamos passar para lá e a gente continua aqui vendo o cliente lá na outra. Deixa eu só aqui agora achar.